Vamos começar falando, então, conceituando o que é estresse. Tá. Olha, estresse, na verdade, ele é necessário. Aqui, ó, isso é muito bom, porque eu vou até falar. Tudo tem que aguardar, né? Ainda mais TV, às vezes a gente aguarda para entrar para o programa. Por causa, às vezes, de um pouquinho aí, teve gente que entrou aqui falando, estou estressado. É verdade ou é mentira, pessoal? Não, teve gente que falou, não vou falar quem é, mas... Não, mas o estresse foi bom. Esse é o estresse bom. Esse é o bom? Esse é o bom. Exatamente. Né? O estresse foi ele que... É o estresse que fez com que nós estivéssemos aqui, né, os seres humanos. Eu vou dar um exemplo prático. Você está andando numa rua à noite, escura, né? E aí você ouve o barulho de uma moto atrás de você, vem vindo uma moto atrás de você. Você começa a andar mais rápido, exatamente, o estresse. Você começa a andar mais rápido, exato. O seu coração dispara, né? Nessa horário, Jesus tem misericórdia na minha vida. Também, sua pupila vai aumentar, dilatar o tamanho, né? O seu sangue vai para os seus músculos, né? Numa reação de fuga ou defesa. Isso é bom? Isso é bom. É ótimo. Isso é bom. É isso que nos mantém, né, vivos, que mantém os animais também têm estresse, né? E esse é o estresse bom, seria o momento bom do estresse, né? Agora, aquele estresse... É como se ele te limitasse, ele trouxesse uma segurança para você? Na verdade, ele te prepara para se defender ou para fugir de uma situação de perigo. Correr muito, né? Exatamente. Sabe aquelas histórias assim, estava acontecendo um determinado acidente, alguma coisa com meu filho, eu não sei de onde eu tirei forças, que eu consegui tirar aquela pessoa dali. Isso é resultado do estresse. O nosso corpo joga adrenalina, cortisol, alguns hormônios na nossa corrente sanguínea, e isso nos prepara para a defesa. Falando aí, daquela mãe que o filho, parece que ele caiu no Miami, no Lago de Jacaré. No jacaré, e a mãe entrou e conseguiu arrancar o filho da boca do jacaré. Exatamente. Aí a gente pode chamar isso do estresse bom, né? Do estresse positivo. E o ruim? E tem aquele estresse, né, que é fruto da pressão que a gente vive, às vezes, no dia a dia, né, na escola, competição. Né, um estresse que, ao longo do tempo, ele vai trazendo com muita adrenalina no sangue, muito cortisol no sangue. Isso vai trazendo uma sobrecarga para o nosso organismo e vai gerar alguns sintomas, como dor de cabeça, insônia, tremores, taquicardia, hipertensão, uma série de outros problemas. O Orson, ele viveu uma situação assim, né, Orson? Eu vivi muitas situações de estresse. Ele tem um testemunho sobre foi isso. Uma situação longa, complicada, e a doutora é profissional, a doutora Cláudia, né? Mas uma coisa que me estressa é o vocabulário. Porque hoje, eu até mais tarde, se tiver, vou falar de um livro que eu escrevi sobre enganos. Então, o mundo genérico, generalista, ele pega uma palavra e começa a colocar mais significados. E os livros vão colocando, você entra na faculdade, estuda aquilo e vai colocando mais um significado para cá e para cá. E no nosso idioma nós temos 400 mil palavras. E por que não usar essas palavras, em vez de ficar adicionando significado excessivo para uma palavra só? Isso aí contribuiu no seu estresse, no seu caso? Sim, isso contribui no estresse, principalmente na relação de família, de casamento, onde que as pessoas usam palavras e a palavra não tem um significado do dicionário, então há um grande distúrbio, vai estressando as pessoas, porque parece que são pessoas de planetas diferentes. Tem até um livro de que alguém escreveu sobre isso, o homem é de um planeta, a mulher é de outro. De Marte, então... a mulher é de Vênus. Mas conta pra gente o seu caso, como é que foi que aconteceu e no que desencadeou? Quais dos casos, né? Vamos falar... De estresse, especificamente. Não, pois é, mas assim, são muitos fatores. Então, vai contando. Vamos começar um profissional. Certo. Depois de
32 anos trabalhando com pessoas com problemas, que eu sou técnico, eu chego onde que o nível de tensão está grande e eu tenho que consertar a máquina, então eu sofro uma pressão, as pessoas estão pressionadas, precisam de produzir, precisam de alimentar, e o maior estresse que eu sofri foi porque eu não conseguia dar o resultado, o desgaste daquelas pessoas, os equipamentos não funcionavam. E o que eu tinha de fazer? Eu tinha de acalmar, manter a calma, respirar, lidar com pessoas em pânico, todas estressadas, todas descontroladas, fazendo um esforço excessivo, um trabalho exaustivo e o resultado é pouco. Então, a necessidade de ter o resultado final, de ter a comida, de ter o dia a dia, vai te causando um distúrbio, que esse distúrbio te estimula a fazer mais e mal feito, atrapalha o seu discernimento e você vai entrando naquela ciranda. Esse distúrbio alimenta a pressão te causa mais desgaste, o desgaste te coloca numa situação totalmente perceptiva para menos, ou pouco perceptiva, ou com a percepção distorcida. Então, com 32 anos de serviço, essa situação onde que alguém falhou, mas pressionou, então teve aquela relação. Que levou? A gente, né, conseguiu assim perceber um cenário, né, Claudinha, que ele viveu. E o que desencadeou isso em você, nessa situação? Neste momento, isso foi tem 3, 4 anos atrás, isso desencadeou o efeito do estresse, que é a depressão. Mais um fator depressivo, né? Porque a impotência, porque a pressão, ou seja, te movimenta. Aí o estresse, que é o desgaste, e a não realização, a energia que você gasta e não realiza, mas você tem que dar um resultado. Aí, então isso atrapalha a sua sobrevivência. Eu acho que ele descreveu bem, né, uma situação. Essa situação de pressão sobre ele, né? Em que ele tem que sempre dar uma resposta e ter que lidar com a frustração de que, às vezes, ele não vai conseguir dar a resposta no tempo esperado ou da forma esperada, né? Isso tudo vai gerando um estresse cada vez maior, ou melhor, um estresse prolongado, né? E isso gera a depressão, pode levar à depressão, pode levar, como eu falei antes, problemas de insônia para dormir, problemas físicos, né? Se uma pessoa já tem problemas cardíacos, a tendência é que esses problemas piorem, que fiquem piores. Isso pode levar também à dificuldade na atenção, que tem a ver com a depressão também. Então, ele descreveu uma situação que a gente vive em momentos diferentes, em situações diferentes, mas que a gente chega no mesmo ponto que ele chegou. Agora, o Watson falou a respeito dessa frustração. E hoje as pessoas não são treinadas a ser frustradas, né? A não lidar com perda. A frustração, a pessoa não saber lidar com a frustração, isso também pode levar ao estresse? Com certeza. A gente chama de baixa resistência à frustração. As pessoas hoje, na nossa cultura, elas estão acostumadas a ter tudo muito rápido, né? E muito fácil. Jovens, então, né, estou vendo jovens aqui, eles lidam com essa coisa das coisas online, né, muito rápido, e não aprende a lidar com a busca das coisas a longo prazo, a médio e longo prazo. A gente precisa gastar tempo, a gente demora para alcançar as coisas. E essa frustração de não conseguir na hora que eu quero, ou na hora que estão demandando de mim, ela vai gerando um estresse muito grande, né? Vai gerando baixa autoestima, que é outra coisa também, que pode levar a gente ao estresse. Agora a plateia quer fazer pergunta. Cadê o microfone? Está ali? Seu nome e sua pergunta. Meu nome é Raquel, né? Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, né? Que muitas das vezes o estresse eu vejo que virou uma mania também.
Então, hoje em dia, depois que inventaram a palavra estresse, né, os bebês nascem estressados, as plantas estão estressadas, os animais estão estressados, e muitas das vezes nós estamos cansados. Às vezes teve um dia sobrecarregado, aconteceram alguns imprevistos, até mesmo uma frustração, né, igual a doutora está colocando. E, às vezes, eu gostaria de saber se o estresse ele pode se confundir também com isso. Né? Às vezes nós estamos cansados, teve uma semana pesada, uma semana puxada, e a pessoa fala, estou estressado. As mães chegam em casa e falam para o filho, estou estressado. Mas, às vezes, não. Às vezes pode ser uma coisa momentânea, né? Mas pode ser também o estresse. Eu acho que a gente precisa diferenciar isso, né? Aquilo que eu falei no começo. O estresse, ele não é uma coisa negativa, ele não é uma doença, tá? Ele não é classificado como uma doença, não. Então, assim, eu posso ter pequenos estresses, né? Eu acho que a gente começa a usar as palavras, ele estava falando das palavras, né? Eu estou deprimido. Bom, espera lá. Não tem nada, depressão é uma doença, né? É uma patologia, né? O estresse pode levar a algumas doenças, mas ele por si, ele não é uma doença, tá? Então, o que as pessoas precisam é aprender a lidar com esse estresse do dia a dia, né, que a gente diz, com esse cansaço, né? Às vezes a gente trabalha, mas não separa um tempinho ali no fim do dia, se eu sou casado, para bater um papo com meu marido, para ficar com meus filhos, né? Na hora do almoço eu vou almoçar, mas eu ainda estou ali trabalhando ou pensando no meu trabalho. A gente precisa fazer ao longo do dia, ao longo da semana, né, pequenas paradas, né? Saber ter lazer, ter formas de aliviar esse estresse, ou seja, que o nosso organismo trabalhe e libere essas substâncias, esses hormônios que a gente vai acumulando na nossa circulação, né, ao longo do dia, que libere. Então, o exercício físico é importante, ter um hobby que não tenha nada a ver com o seu trabalho é importante. Algo que te dê prazer, né? Exato. Uma boa noite de sono. Alimentação é fundamental. Então, rede social isso também é fundamental? Relacionamento é o mais importante. Virtual também serve? Olha, Melhor eu tenho pessoal, uma crítica não é? com relação a isso. Então faz. Eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas estão se afastando das pessoas em função do virtual, né? Do Facebook, do não sei o quê, desses WhatsApp, Instagram, Instagram e essas Tem uma coisas frase. todas. Né? As pessoas têm dificuldade, medo de se relacionar, e aí fica muito mais fácil, né? Eu crio um personagem e me relaciono com as pessoas através disso. Isso também pode gerar um estresse, né? Estou pensando nisso aqui agora, porque depois, ao vivo... Você vai ter que manter aquilo que você criou, Se acontecer, né, de ao vivo eu estar com aquela pessoa, eu tenho que manter aquela máscara. E é uma máscara, né? A gente sabe que é. Qual que é a frase que você ia falar? Esse relacionamento virtual aproxima os distantes E distancia os próximos. Distancia os próximos. Eu fiquei pensando, quando que você, Orson, percebeu que você estava estressado? Depois de quanto tempo, assim, como que foi a sua percepção em descobrir, nossa, eu estou vivendo essa situação? Eu tive a vida inteira estressado, né? Então, Porque quantos anos você trabalhou? 32? 35. Mas a questão que a gente estava falando do vocabulário é que uma coisa que desgasta as pessoas é a questão do vocabulário. Porque quando o médico que falou esse termo para os seres humanos foi em torno de 1936. Eu dei uma lidinha antes de vir para cá, tá, gente? Porque isso é o estresse positivo. Esse é o estresse positivo que motivou ele. Eu preciso, né, conhecer mais. Conhecer um pouquinho. Eu não classificaria como estresse, né? Eu classificaria como motivação, porque a questão dos 400 mil palavras do idioma. Mas dentro da literatura profissional dela, e que eu vi, está correto. Claro. Mas dentro da minha postura bereana, né? Ou seja, olhar o significado das palavras e confirmar se está na Bíblia, né? Ainda lembrando da Torre de Babel, onde que trocou o entendimento verbal das pessoas, Deus falou assim, agora eu vou dividir vocês em idiomas para que vocês não se pautem em si próprio, né? Ou seja, então Deus criou mais um fator no ser humano
para que ele procure se relacionar melhor, dar mais atenção. É o que nós acabamos de falar, desse negócio de aproximar os longes sem aproximar, né? Porque não fica próximo, que é uma falsidade, e afastar uma realidade de quem está perto.